Aleluia, meus irmãos. Eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã, nessa primeira sessão, ministração aqui da nossa reunião da Vinha de Minas Gerais. Eu quero louvar a Deus por ser participante aqui com você dessa vinha. É muita graça, não é, meus irmãos? É muito favor. E eu quero, antes de pregar para você a palavra de Deus, levantar aqui um altar de gratidão. Porque nós somos tão favorecidos, tão abençoados, com um valor, um empreendimento que poucos têm. Eu quero falar sobre isso também. Em se tratando de reino de Deus, em se tratando, de empreendimentos, a primeira coisa que vem à cabeça de muitos é dinheiro. Ah, pastor, isso não é para mim porque eu não tenho dinheiro. Ah, isso não é para mim porque eu não tenho estrutura. Mas sabe uma coisa que você já tem e talvez seus olhos não foram abertos ainda para isso? É que você tem conexões espirituais. Grave essa palavra. Eu quero falar sobre isso nessa manhã. É meu primeiro tema. Tem um empreendimento que você às vezes não valoriza, que às vezes você não teve revelação da importância que é. Você é um ser espiritual e que tem conexões espirituais. Pastor, o que você quer dizer com isso? Dá uma olhadinha aqui ao seu redor. Essas pessoas estão aqui porque o Espírito Santo trouxe para fazer conexões espirituais com você. Trouxe de perto, trouxe de longe, trouxe de outras igrejas, outros ministérios, trouxe de dezenas de quilômetros, de centenas de quilômetros. Para quê? Só pode ser para nos abençoar. Aleluia. Tem gente que tem tão pouco que a única coisa que ele tem é dinheiro. E às vezes, preste atenção, é aquilo que você mais gostaria de ter, está esperando tê-lo para começar o empreendimento. Mas o nosso empreendimento, fala comigo, é do reino. Qual reino? De Deus. Qual reino? E o reino de Deus trabalha com dinheiro, hein, meus irmãos? Matéria-prima para fazer a obra de Deus é dinheiro? Não, nunca foi. E se é, talvez, para você, se é isso que você está esperando para começar algo com todo amor e carinho, provavelmente não deve ser um empreendimento do reino de Deus, porque empreendimentos celestiais só depende de ferramentas, só depende de instrumentos espirituais. Vamos orar nessa manhã? Vamos pedir revelação para o Senhor? Portanto, aí onde você está mesmo, comece a pedir para quem pode te dar, é o Espírito Santo. Fale com Ele, fala: Senhor, nessa manhã, abra os meus olhos para perceber o Senhor, para ver o Senhor aqui, nessa reunião, através desta palavra, através do relacionamento com os nossos irmãos. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço e levanto aqui junto com os meus irmãos um altar de gratidão ao Senhor, porque o Senhor é bom e o Senhor tem nos proporcionado esse ambiente de glória, essa comunhão com os santos, Senhor, essa diversidade do reino de Deus. Te agradecemos pela oportunidade de estar aqui com cada irmão, com cada irmã, Senhor, com cada pastor, obreiro, cada plantador de igreja, cada, Senhor, profissional liberal, que o Senhor separou nesse dia para ouvir a Tua palavra e para estabelecer conexões espirituais. Fala comigo, conexões espirituais. Diga assim: eu sou um ser espiritual. Eu sou movido pelo Espírito. E o Senhor já me deu conexões espirituais. Aleluia. Então, nessa primeira ministração, gostaria de compartilhar com os irmãos sobre esse tema de conexões divinas, de conexões espirituais. Eu sei que durante muitos anos, talvez você, pastor, obreiro, ou mesmo líder, nós fizemos uma certa divisão que prejudicou o nosso entendimento. Então, por favor, pegue a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 12, e no versículo de número 2. Alguém tem alguma Bíblia aí de papel? Romanos, capítulo 12,
e versículo de número 2. Os irmãos acharam? Vamos compartilhar? Você está com expectativa para receber de Deus? Você está com expectativa para conexões espirituais? Ou para você a expectativa é uma estrutura, é alguma espécie de valor financeiro? Não. Romanos capítulo 12 e versículo 2, o apóstolo Paulo está falando aos irmãos de Roma, a capital do império, o lugar onde as coisas aconteciam, onde tinha toda a estrutura, onde tinha todos os recursos, onde estavam os mais prósperos, onde estava o imperador, a sede, a capital. Muito parecido com o que nós estamos aqui vivendo hoje. E ele fala aos irmãos assim: portanto, rogo-vos, irmãos. Ele está falando à igreja ou aos ímpios? A igreja. Que pela compaixão de Deus apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora aqui eu quero pegar uma palavrinha com você que diz respeito ao seu trabalho. E não vos conformeis com este mundo. Qual Bíblia aqui na sua tradução está com este século? Levante a mão. Está com este século? Leia por favor, pastor Renato, para nós. E não vos conformeis? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Fala comigo, renovação da vossa mente. Renovação da vossa mente. Hoje eu quero renovar um conceito na sua mente aqui. Amém. É o conceito de trabalho secular. Trabalho secular. Na cabeça de muitos irmãos aqui, eu conheço você, nós envolvemos um relacionamento há longos anos. Quando fala em trabalho secular, qual que é a primeira coisa que vem ao coração de um irmão? Ele está fazendo algo fora do reino de Deus. Ele está fazendo algo fora da igreja, da eclésia. E você precisa ter sua mente renovada. Isso é uma mentira do diabo. Quantos aqui são um ser espiritual? Então eu tenho uma pergunta para você. Você é um ser espiritual? Então você é um ser espiritual e divide o trabalho entre trabalho espiritual e trabalho secular? Essa terminologia, ela não ajuda a sua fé. Ela traz condenação. Porque o pastor, o obreiro, o líder pensa: não, esse trabalho é... Fala comigo, secular. Aí você vai ler a Bíblia e fala: não vos amoldeis a este presente século. Então o irmão fica acusado. E aí ele começa a dividir o trabalho dele, que é completamente espiritual, porque você é um ser espiritual, amém? Amém. Ou você é um ser espiritual com uma família secular, com uma vida secular. Não, toda a sua vida é espiritual. Amém. Seus filhos são espirituais, sua casa é espiritual, seu casamento é espiritual, seu dinheiro é espiritual, mas essa terminologia, ela é maligna e ela impede você de prosperar. É verdade, irmãos, é ou não é? Eu estava orando por essa reunião sobre o que ministrar para você, para destravar coisas que estão travadas. E eu tenho certeza que Deus quer prosperar cada um dos irmãos que estão aqui. Você tem dúvida que essa é a vontade de Deus? Mas nós escolhemos limitar essa prosperidade. Então, primeira coisa, a nossa mente precisa ser transformada nesse aspecto. Para você não existe trabalho secular ou trabalho espiritual. Todo o seu trabalho é espiritual. Todo o seu trabalho é espiritual. Então, por favor, em nome de Jesus, tenha revelação. O apóstolo Paulo, ele não dividia o trabalho dele entre secular e trabalho espiritual. Dividia? Por que não dividia? Porque Paulo era fazedor de tendas. Paulo, nos dias de hoje, trabalharia para a construção civil. Ele seria um empreiteiro que fornecia as tendas para o Império Romano. Por que ele fazia tendas? Porque tendas eram um bom negócio na época. O Império, ele fazia suas campanhas militares, então eles precisavam de tendas. Paulo tinha uma empresa de tendas que ele fazia com suas próprias mãos.
Era um trabalho que já estava dentro dele. Porque o tesouro está onde, meus irmãos? Aonde está o tesouro? Fala isso para o irmão que está do seu lado. Lembra ele dessa verdade. Fala, o tesouro está na casa, irmão. E é provavelmente que ele esteja aqui dentro hoje dessa sala. E o Senhor vai fazer conexões espirituais aqui. Quando você tira essa condenação, o irmão, a irmã, já fica aberta para o sobrenatural de Deus. Aí Deus começa a mover. Por exemplo, está aqui conosco o pastor Alonso, lá da cidade de Alfenas. O Alonso tinha essa acusação. Não tinha, Alonso? O Alonso tinha essa acusação. Ele queria empreender, ele queria ampliar o seu ministério, ampliar a sua renda, mas aí a condenação vinha. Não, isso é trabalho, fala comigo, secular. Aí quando ele pensava em trabalho secular, ele lembrava da Bíblia. E a Bíblia diz, não vos amoldeis a este século. Aí você ia lá para empreender, ia lá para colocar o seu currículo, ia lá para fazer um negócio e pensava, não, mas isso vai tirar o meu tempo da igreja. Oh, mas assim, não dá para contar quantas vezes eu já ouvi isso. Mas sabe o que isso quer dizer? Que você está fazendo uma separação que o Novo Testamento não faz, porque você é um sacerdote, aonde você estiver. Então, por acaso, quando você está trabalhando, deixa de ser sacerdote? É menos sacerdote? Pastor, mas o que eu quero mesmo é poder ter uma dedicação integral. Filho, esse é outro problema. Você já tem dedicação integral. Por quê? Porque a dedicação integral é aqui, ó, no relógio. É por horas de trabalho que o sujeito é integral ou não? Quem é integral é no... Porque alguém pode estar 12 horas dentro do prédio da igreja e não ser integral. Porque o apóstolo Paulo diz que quem é judeu o é no coração e não da circuncisão. A circuncisão é exterior. O apóstolo Paulo diz, o judeu de hoje não é o judeu da circuncisão, é o judeu quem é do coração. Então, o fato de você ser integral ou não está nas horas trabalhadas no ministério, está no encargo do seu coração. Então, quando você está lá numa empresa trabalhando, ou quando você está no seu negócio, você é integral ou não? É integral ou não? Por que você é integral? Porque você é integral no coração. Quando você está trabalhando lá, irmão, você está pensando no reino de Deus? Você está respondendo o WhatsApp lá do pastor? Você está mobilizando a célula? Você está chamando para o encontro? Ora, o que é isso então? Significa que você tem um encargo que não pode ser tirado de você. Então eu queria te abençoar nessa manhã. Seja livre para poder empreender em nome de Jesus. Seja livre para poder ser abençoado. Porque quando você se limita a uma carteira de trabalho, se limita ao trabalho espiritual e trabalho secular, você mesmo está limitando o favor de Deus na sua vida. Deus quer favorecer mais. Aleluia. Pastor Alonso está mais favorecido hoje do que antes? O Alonso agora é construtor. Já construiu 2 casas? Começou a segunda. Pastor, o que ele sabia sobre isso? Nada, ele só comprava as casas dos construtores. O patrimônio que ele tem hoje foi assim, ele foi comprando a casa dos construtores. Aí Deus o chamou para o ministério, ele se tornou um pastor, mas ele tinha uma acusação. Não, agora eu sou só pastor. Fala comigo, só pastor. Então, eu vejo no Novo Testamento, principalmente na vida do apóstolo Paulo e os demais apóstolos, porque Pedro era pescador. Pedro nunca deixou de pescar, mesmo estando no ministério com Jesus. Vou te lembrar algumas vezes. Lembra quando ele desceu do monte, lá em Mateus capítulo 17, e Jesus mandou ele pescar? Pedro, vai ali, pesca um peixe, tem uma dracma na boca dele, paga por mim e por ti. O que Jesus estava falando? Pedro, não tem problema você usar aí a sua profissão, eu vou usá-la. Por que ele não mandou Bartolomeu pescar? Porque não era a profissão dele. Deus quer usar a sua profissão para abençoar o reino de Deus. E através dessa profissão,
Você vai ministrar o Evangelho. Olha um outro bloqueio na cabeça dos pastores que querem ficar, só separando o que é, fala comigo, espiritual, o que é secular. Hoje você vai acabar com essa divisão em nome de Jesus. Se alguém falar para você, você está trabalhando secularmente, pastor? Ele falou assim, jamais. Eu sempre trabalhei espiritualmente, porque eu sou um ser espiritual. Tudo que eu faço é espiritual. O meu trabalho é espiritual. Mas o que então, pastor, é Romanos 12:2? Não vos amoldeis com este século, não vos conformeis com este mundo. É que você, diferente da pessoa mundana, você não toma a forma de fazer negócio dos ímpios. A sua forma é outra. A sua forma é uma forma espiritual. Você é generoso, o ímpio é avarento. Você é abençoador, o ímpio, ele é amaldiçoador. Ele amaldiçoa o cliente, ele amaldiçoa o fornecedor, ele amaldiçoa o governo, ele amaldiçoa o país. Você não, você só abençoa. Você abençoa o vizinho, você abençoa até o concorrente, porque você não é da forma desse século. Mas o que a maioria entende acerca desse versículo? É que você não pode mexer com os negócios desta vida. Aí você pode até me dar outro texto, de Paulo a Timóteo, dizendo, um soldado que é arregimentado, o que ele não deve fazer? Pega o texto aí para mim, deixa eu mostrar uma coisa para você. Ele não se envolve nos negócios desta vida. Quer que eu te mostre o que a palavra envolve? Vem cá, pastor Sérgio Luiz, fica aqui no meio, por favor. Eu preciso agora de mais 3 pastores. Vem cá, pastor Isaías, pega aqui na minha mão. Pastor João na outra mão. Pastor Sérgio aí na outra mão. E vamos envolver o Sérgio Luiz nos negócios desta vida. Ele está envolvido, ele está cercado, mas ele é um soldado. Ele é um soldado que foi arregimentado, chamado. Esse soldado, que sou eu e você, quando dizem amém? Amém, não deve ficar cercado, preso, escravo dos negócios dessa vida. Mas significa que ele não pode participar? Bom, se não pudesse participar, disse Jesus lá em João 17, era melhor tirar do mundo, era melhor morrer e ir para a glória. Quantos irmãos entenderam? Aleluia. Obrigado, já está liberado os negócios desta vida. Por quê? Porque os negócios desta vida estão nas coisas, pastor Adriano? Não, está no seu coração. Eu gosto da definição do pastor Naor, que eu ouvi dele, de coisas que você pode ter, comprar, adquirir e possuir. O que você pode possuir, comprar, adquirir? Qualquer coisa que não possua o seu coração. Então, não condene um irmão que tem lá, por exemplo, um carro importado. Você pode, esse irmão, ele não é de Deus, porque ele tem um carro importado, ele tem um helicóptero, ele tem um avião. Nós temos irmãos aí na vida da igreja que tem helicóptero, avião, etc. Esses dias um veio aqui, e aí eu perguntei para ele que hora que era o voo dele. Aí ele falou, não, é daqui 1 hora. Eu falei, 1 hora? Não dá tempo do irmão chegar lá no aeroporto? Aí ele disfarçou um pouquinho assim, fazer check-in, tem que chegar com 2 horas de antecedência, eu estou acostumado com isso, né? Aí ele falou, não, pastor, está parado ali no hangar, na Pampulha. Entendi, o senhor está ampliando, diga amém. Então aí você fala, mas esse irmão não pode ter isso. Eu vou falar para você que Deus está preparando você para fazer você prosperar. Você sabia que Ele tem que nos preparar para prosperar? Por quê? Porque se você receber uma prosperidade sem estar preparado, o seu coração vai se tornar soberbo, arrogante. Você pode perder até sua família, seu casamento. Por que pessoas enriquecem e perdem o bem mais precioso que ele tem, que é a família, a esposa, os filhos? É porque ele não foi preparado para prosperar. Ele trocou um valor pelo outro.
Pastor, mas o que você quer dizer? Lembra da história de José? Quando o Senhor chamou José, ele foi chamado por Deus para empreender. Ele teve um sonho. Todo empreendimento começa por um sonho, e é um sonho que Deus coloca no seu coração, porque Ele realiza o querer e também o efetuar, o realizar. Tem um querer que Ele colocou no seu coração, da parte de Deus, para o reino de Deus. Vê se o diabo vai colocar coisas no coração de um homem e de uma mulher de Deus, para o reino de Deus. Não vai! Só pode ser o Senhor, só pode ser o Cristo. Mas aí eu e você fazemos o seguinte: não, isso é secular, vai roubar meu tempo da igreja, vai roubar o meu tempo da célula. Como que ele pode roubar uma coisa que está no seu coração? Se suba aos céus, lá estás também. Se desça ao mais profundo abismo, lá também o Senhor está. Se eu estou em Belo Horizonte, o Senhor está aqui comigo também. Se eu estou em outra cidade, o encargo não passa. Está conosco aqui o obreiro Bruno César Carvalho. Descobri o César hoje. Eu procurava você lá no Instagram, não achava. É César. Então, o Bruno César Carvalho, ele está lá em Cape Town, lá na África. E eu estou aqui, mas toda essa vinha aqui coopera com a obra de Deus que está lá na África do Sul. Por quê? Porque não é geográfico. Quem é espiritual, o encargo está no coração. Hoje, então, em nome de Jesus, rejeita essa mentalidade do secular e do espiritual. Tudo na sua vida é espiritual. Vamos fazer isso agora, em nome de Jesus? Levante sua mão direita e diga assim: Senhor Jesus, hoje, como igreja, eu rejeito a condenação, a acusação para os empreendimentos do reino de Deus, porque eu sou espiritual e tudo que eu faço é espiritual também, em nome de Jesus. Aleluia. Você acha que essa acusação não é forte? Ela está impedindo pessoas aqui dentro de fluir no sobrenatural. Porque quando ele pensa ou ela pensa nisso, a primeira coisa que vem não é que com esses recursos ele pode abençoar o reino de Deus, com esses relacionamentos que você vai fazer trabalhando, e não diga mais secularmente, amém? Você vai fazer conexões, vai trazer pessoas para Cristo. Vai trazer pessoas para Cristo. O que não aconteceria se você estiver trancado lá no prédio, na paróquia da igreja. Como diz o pastor Marcelo, é o pastor de paróquia. Ele está lá e vinde a mim. Não. Como que o Cristo fazia, João? Ele ia, não é? Ele fazia, ele saía. Como que o apóstolo Paulo fazia para plantar as igrejas? Ele saía. E aí, quando ele não tinha nenhum relacionamento lá na cidade, o que ele fazia? Começava a trabalhar, fazer tendas. E quando ele começava, aqui eu quero que você pegue, presta atenção. Quando ele começava a trabalhar, o Cristo começava a fazer conexões espirituais. Começava a fazer o quê? Eu quero recomendar um livro aqui da minha irmã, pastora Elisângela. Conexões espirituais, não é isso, pastor? Aleluia. Então, presta atenção. Quando é que o Espírito Santo, isso aqui você precisa copiar. Quando é que o Espírito Santo começava a fazer conexões espirituais? Quando Paulo estava lá no prédio orando? Não. Quando Paulo estava trabalhando, fabricando tenda. Aí, quando ele começou a fabricar tenda, ele encontrou uns parceiros que fabricavam tenda, chamado Priscila e Áquila, que se tornaram os anfitriões da igreja que se reunia na casa deles. Como que ele achou isso? Porque ele foi fazer evangelismo de porta em porta. Pastor, você quer acabar com o evangelismo? Não, quero acabar com a mentira do diabo que você trabalha secularmente. Você não trabalha secularmente, todo o seu trabalho é espiritual. Todo o seu trabalho é espiritual. E enquanto você estiver trabalhando, seja empreendendo ou trabalhando numa empresa, o Espírito Santo vai fazer conexões espirituais. Quando você for atender um vendedor, o Espírito vai mover ali.
E talvez ele vai abrir o coração para você, talvez ele vai visitar a sua célula, talvez você vai ter oportunidade de servi-lo, mas enquanto nós estivermos trabalhando. Mas a acusação de amoldar, não pastor, parece que você tem medo de relacionar lá fora, mas o Senhor Jesus disse que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A questão não é contaminar-se, Kleber, a questão é contagiá-los. Quando eu vou lá relacionar com o ímpio, com o patrão, com o fornecedor, eu não vou ser contaminado, eu vou contagiá-lo. É diferente. Mas o que nós pensamos? Não vou envolver nos negócios dessa vida, porque eu vou me contaminar. Você sabe quem pensou assim? Você sabe quem te ensinou a pensar assim? O catolicismo. Ele reservou os sacerdotes e trancou os sacerdotes lá dentro, na montanha, na clausura. Mas foi uma estratégia do diabo para isolar o sacerdote do povo. E aí, quanto mais isola o sacerdote, menos palavra é liberada. O que foi que aconteceu nos dias do Novo Testamento? Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Fala comigo, para proclamar. Como que nós vamos proclamar se nós estamos trancados na paróquia da igreja? E tudo que você quer, pastor, é uma salinha com seu título lá na porta, um notebook e Wi-Fi para você trabalhar. E ficar só, ar-condicionado, claro. E ficar sozinho lá, horas e horas no prédio da igreja. Meus irmãos, o pastor Isaías está aqui, ele vai falar isso para você. Tem uma coisa que já mudou, Isaías, e eu e esse povo aqui precisamos entender. Tem uma percepção de mudança que já aconteceu e você ainda não percebeu. O que já mudou e você não percebeu? É que essa geração que nós estamos aqui trabalhando para ganhá-la, já mudou. Ela se comunica de uma forma diferente, ela se conecta de uma forma diferente, ela tem uma roupagem, uma embalagem diferente. Mas eu e você estamos presos lá nos monges budistas. Nós queremos uma paróquiazinha com a uvinha lá na porta, né? E o pastor lá dentro esperando a membresia chegar. Se você quer fazer isso, faça, mas não é a maneira atual, a verdade atual para conquistarmos essa geração. Quantos estão me entendendo? Então, meu primeiro encargo nessa manhã é remover de você a acusação de trabalhar. E aí você, o tempo inteiro eu encontro irmãos que tem um alvo. Sabe qual que é o alvo dele? Deixar de trabalhar. Pastor, por que ele é preguiçoso? Não, porque ele acha que o trabalho é concorrente do reino de Deus. Alô? Fala comigo, o trabalho não é inimigo de Deus, não é concorrente do reino de Deus, não é maldição. Já ouviu a pregação que trabalho é maldição? É, porque o homem foi expulso do jardim. E qual que foi a maldição? Trabalho. Não, essa pessoa não conhece as escrituras, porque quem mandou o homem trabalhar foi Deus. Antes do pecado, qual que é a ordem de Deus para Adão? Vai cultivar e guardar o jardim. Isso é fazer o quê? Trabalhar. Então fala comigo, trabalho é bênção. Desde os dias de Adão até a volta de Cristo. Porque Jesus falou, eu trabalho e o meu Pai trabalha até hoje. Mas a praga da religião, que não é bíblica, que não é neotestamentária, colocou na minha, na sua cabeça, que esse trabalho, essa atividade é impeditiva para o fluir do ministério. Mas aí nós lemos as escrituras e percebemos que o apóstolo que mais frutificou no Novo Testamento é o que mais trabalhava, entre aspas, vou abolir essa terminologia, secularmente. O que mais trabalhava secularmente, você não vai falar essa palavra mais, amém? É o que mais frutificou espiritualmente.
Por que não foi os demais que frutificaram mais, cresceram mais, plantaram mais igrejas, escreveram a maioria dos livros do Novo Testamento? Porque estavam dedicados mais ao ministério. Engraçado, né? Que a equação não funciona do tipo: quanto mais tempo eu dedico a ficar integral, trancado lá no prédio da igreja, tararará, o ministério cresce mais. Por que não foi assim no Novo Testamento? O que deixa claro que trabalhava, entre aspas, não fale isso mais, secularmente, o Espírito Santo fez questão de escrever na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 10: eu, pela graça de Deus, sou o que sou, e essa graça que operou em mim não se tornou vã, antes trabalhei mais do que os demais. Esse versículo, se não tivesse escrito pela graça de Deus, era muita arrogância, né? Mas o Espírito Santo falou: pode escrever, e eu vou deixar aí milhares de anos para todos lerem que você, que fazia tendas, que trabalhava, rendeu mais do que todos os demais. Quem está me entendendo nessa manhã? Vamos precisar orar sobre isso. Precisamos ou não? Porque você é a pessoa mais importante para fazer o reino de Deus prosperar. Mas você talvez é o que quer prosperar menos, né? Então há uma unção liberada já para o povo de Deus prosperar. Já está liberada. Os judeus sabem disso. Conhece judeu que trabalha com os outros? Conhece algum? De carteira assinada? Se você conhecer, me mostra, tá? Porque até hoje, em todos esses anos, nunca encontrei. Sempre encontrei empreendedores. Porque eles têm revelação da bênção de Abraão. Mas você tem a bênção de Cristo. É superior. Eles têm a revelação da bênção de Moisés, da lei. Mas o autor de Hebreus diz que você desfruta de uma aliança superior. Mas quando você fala não quero, ou se sente acusado na sua consciência, você acha que o Espírito Santo vai violentar a sua consciência? Não vai! O Espírito Santo não vai obrigar você a fazer algo que a sua consciência religiosa te acusa. E você pensa: isso aqui está me separando da igreja, isso aqui está me separando do mover de Deus. O Espírito não vai forçar você. Mas quando você tem revelação e a acusação cai, aí o Espírito Santo vai preparar você para a prosperidade. E as acusações vão sendo removidas. Quantos estão comigo nessa manhã? Então, amados, eu gostaria de liberar sobre a sua vida e o seu ministério a liberdade para você empreender no reino de Deus. E nunca mais acusar-se ou deixar que alguém acuse você, porque você agora está, fala comigo, trabalhando. Mas a transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Vamos para Lucas capítulo 19 e versículo 41. Lucas capítulo 19 e versículo, vamos, 19, 41. Os irmãos estão comigo? Amém? O que eu quero falar aqui em Lucas 19, 41? Existe um time, um tempo de Deus, e às vezes eu e você não estamos percebendo esse tempo, não estamos percebendo essa mudança. A Escritura diz, a partir do versículo 28 de Lucas 19: tendo dito isso, ia Jesus caminhando adiante e subiu para Jerusalém. O versículo de número 30, versículo de número 40, diz assim, 41: e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. 42, dizendo: se tu conhecesses ao menos nesse teu dia o que a paz te pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Há uma paz que já foi liberada para nós. Mas por que você não tem paz para trabalhar? Por que você não tem paz para empreender? Por que você não tem paz para ter um ministério que flui no sobrenatural? Essas duas vias. Porque está claro que há vontade de Deus para cada um dos seus filhos, mas alguma coisa vem para tirar a nossa paz. Eu digo, não pode ser o Espírito Santo de Deus.
Quando Jesus estava aqui, chegando em Jerusalém, ele falou para Jerusalém: tem um mover liberado aqui para vocês, mas os seus olhos estão encobertos. Nós vamos orar nessa manhã, para que os nossos olhos sejam abertos, e nós possamos ver o Senhor. E se porventura você tinha alguma acusação ou condenação, ou se você tinha o alvo de deixar de trabalhar, entre aspas, secularmente, para se dedicar exclusivamente ao ministério, será que você não deveria considerar isso em oração? Amém. Será que você não deveria considerar que o Espírito Santo de Deus pode te capacitar a fazer ambas as coisas? E abençoar mais pessoas, e ter um ministério grande, frutífero e em paz? A nossa maior igreja aqui da Vinha, aqui fora Belo Horizonte, é a nossa igreja lá em Patinga. Todos os pastores, os discipuladores trabalham, entre aspas, secularmente. Por que isso não pode ser feito com cada um de nós aqui? O pastor Isaías vai falar na próxima ministração a respeito, e eu também depois quero voltar e compartilhar sobre esse tempo que mudou. Algumas coisas já mudaram e você não percebeu. O que acontece quando muda as coisas e não percebemos? Pode ser muito perigoso. Vamos considerar uma rua. Você não percebeu, mas mudou o sentido daquela rua, mudou o tráfego. Aquela rua agora se tornou contramão, mas você continua passando por ela. Tem um grande risco de você acidentar, não tem? Agora, considere isso nas coisas espirituais. Pastor, mas a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é, mas a revelação de Cristo, ela vai sendo ampliada de dispensação em dispensação. Quando Adão percebeu Deus, era chamada a dispensação ou a era da inocência. Mas depois você tem da consciência, do governo humano, da lei, até chegar hoje na dispensação da graça. O Senhor é o mesmo, a palavra é a mesma, mas a revelação liberada, ou a revelação que as pessoas têm acerca da palavra de Cristo, vai mudando de geração em geração. Quantos estão me entendendo? Então eu vou te falar da parte de Deus. Coisas mudaram, mas nós ainda não percebemos. Vou te dar um exemplo básico. Essa maneira de se locomover nas grandes cidades, nos grandes centros. Hoje, para algumas pessoas não vale a pena ter um veículo, comprar um veículo, financiar um veículo, pagar o imposto do veículo, né? Correr o risco de ser roubado, então ele tem que pagar um seguro do veículo. É melhor ele andar por aplicativo. Eu conheço vários irmãos que decidiram que eles não vão ter carro. Alguns decidiram que não vão ter nem carteira. É um pastor da Vinha aí que não tem nem carteira. Provavelmente. Por que ele decidiu isso? Porque já mudou, ele já fez as contas e concluiu que não vale a pena. Mas nós estamos gastando dinheiro às vezes com uma coisa desnecessária. Desnecessário. Eu falei isso para os irmãos da igreja. Presta atenção, você é pastor, faz as contas lá, pede para a sua igreja fazer as contas. Que conta? Tem um irmão aqui da nossa igreja que trabalha no transporte coletivo. Ele é cobrador. E ele falou que a empresa dele vai demitir até o final do ano 300 funcionários. Aí eu falei, uau, mas o que é? Ele falou, pastor, são os aplicativos de transporte. Eu falei, o quê? Como? Ele falou, uai, pastor, eles estão derrubando o transporte coletivo. Eu falei, mas como? Olha, uma família típica brasileira, né? O pai, a mãe e 2 filhos, por exemplo, 4 pessoas. Ele sai na casa domingo para vir ao culto. Então ele tem que pegar um coletivo. Aí ele tem que sair horas mais cedo, esperar lá no ponto de ônibus. Talvez ele nem venha direto, ele tem que se deslocar para um terminal, para depois vir para cá. Então nesse deslocamento ele vai gastar, saindo da casa dele, horas antes da reunião. E ele vai pagar lá em média 4 e alguma coisa, né? Por pessoa. É 4 e quanto? 4 e 5. Então R$4. Vezes lá
né, as 4 pessoas, 16. Para voltar, se tiver que pegar 2, já são 32. Conversei com o irmão lá em São Paulo, que para ir no culto domingo, ele, a esposa e os filhos, era R$120. Ele tinha que pegar o ônibus, depois o trem e depois o metrô. Aí o que ele fazia? Ele ia de aplicativo, muito mais barato. E aí os irmãos da igreja aqui, o pastor Sérgio é testemunha, não é? Começaram a fazer as contas, eu falei isso no culto domingo, começaram a chegar as dezenas no prédio de aplicativo. Por quê? Porque já tinha mudado e ele não tinha feito as contas, estava perdendo tempo e dinheiro. Quem já percebeu isso? Mas por que nós não percebemos? É porque talvez, freguês, você nasceu fazendo isso, acostumou fazendo isso. O que Jesus falou para Jerusalém? Ei, tem uma oportunidade aqui diante de você. Se você soubesse que você está pedindo aí para eu te prosperar, eu já te prosperei, mas você está torrando dinheiro, você não fez aí, você não percebeu que mudou. Estávamos conversando isso aqui no nosso presbitério, falando dessa percepção de mudança. E aí, acho que foi até o pastor Sérgio falou assim: pastor, e quando você vai no cinema, você deixa o carro aonde? Eu falei: no estacionamento. Eu falei: pois é, você vai pagar lá o máximo, né, do estacionamento de um shopping lá, R$40, por exemplo. Se você for de aplicativo, você vai gastar, talvez de onde eu moro, R$10, R$12. Eu falei: rapaz, nunca tinha pensado nisso. Quando eu penso em ir ao cinema com a minha família, eu já pego meu carro e vou embora. Aí eu pensei: tá vendo? Isso mudou e eu nem percebi. Deus já planejou me abençoar, mas eu não tive revelação. Quem está me entendendo? Tem algo da parte de Deus para você, que já mudou e você não percebeu. Vamos orar sobre isso nessa manhã? Fique de pé onde você está, em nome de Jesus. Fala para o irmão que está do seu lado. Fala para ele: o Senhor está te preparando para prosperar. Fala para ele cheio de fé. Vamos chamar aqui os irmãos do louvor. Deus está preparando para te favorecer, te abençoar, te prosperar. Ei, mas olha aqui, vem cá. Isso tem um timing, viu? Tem um tempo. E esse tempo, ele é chamado Kairos. É o tempo de Deus. Não é o tempo aqui, ó, Cronos. Não, é o Kairos. Então, o que Paulo orava? Ele orava por isso. Ele não orava para ter mais dinheiro, ele orava para ter mais revelação. Porque a prosperidade já está disponível em Cristo Jesus. Ele não orava para ter mais estrutura. Ele orava: Senhor, abre os meus olhos para eu ver, porque eu sei que a estrutura já está preparada. Mas às vezes os filhos das trevas são mais sábeis, astutos, do que os filhos da luz. Porque ele percebe primeiro, Bruno. Ele vai lá e começa o negócio. E ele começou na frente e ele vai ganhar. Mas esse favor está disponível para nós. Aí nós ficamos pensando: eu preciso realmente de mais dinheiro. Primeiro você precisa remover o acusador. Primeiro você precisa remover a acusação. E hoje, em nome de Jesus Cristo, sepultar essa questão. O meu trabalho é espiritual e esse trabalho é secular. Não, tudo que você faz é espiritual. Seja no prédio da igreja ou fora dele, porque você é um ser espiritual. Vamos orar por isso? Movimente-se aqui nesse prédio e vai falar com o Senhor. Fala com o Senhor que você quer remover toda acusação e toda condenação. Lance fora toda condenação e acusação do inimigo, porque a vontade de Deus é prosperar você em nome de Jesus. Oh,